Bom, boa tarde. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, me vendo, mas eu espero que sim. Eu vou me apresentar. Espero que alguns ou muitos já me conheçam, outros talvez não. Bom, então eu me formei em 1971 na atual Universidade de Ciências da Saúde. Naquela época era a Faculdade Católica de Medicina. E logo em seguida fui para Buenos Aires, onde passei 7 anos. Voltei para o Brasil e é interessante registrar que eu estive na Argentina durante da década de 70, de 72 a 79, e nunca estudei a piada e sua relação com o inconsciente, isso que eu passei muitos anos estudando a vida de Freud. Muitos anos estudando a vida de Freud, a obra dele, e nunca estudei, como tampouco estudei o humor em Buenos Aires. Então, isso é uma coisa assim interessante, porque quando eu comecei a estudar o humor, a primeira vez que eu escrevi sobre humor, em 1982, num livro chamado Psicanálise e Cultura, foi uma novidade, que de repente me apareceu esse tema, o humor e a sua relação com o inconsciente. Mas no mundo psicanalítico eu nunca vi jornada, livro, artigo praticamente sobre humor, além desses iniciais, um ou outro. Então, quando eu retomei o estudo do humor, foi a partir do título A Piada e Sua Relação com o Inconsciente, e botei 3 pontinhos, ou a psicanálise é muito séria. Séria no sentido de ser muito pesada, né? Então, isso é uma questão interessante que eu estou contando para vocês, um pouco como é que surge, né? Esse livro, que agora tem e-book, que é Humor é Coisa Séria, editado pela Arquipélago, né? Tem que tirar aqui, bom, aparecem perguntas, depois eu vou ter que ver. Bom, hoje é a primeira vez que a gente está fazendo isso aí, né? E está sendo diretamente no Face, então é claro que as perguntas aparecem no Face. Para mim era muito chocante, durante o tempo que eu trabalhei, nesses últimos, né, nos anos que eu precisei para escrever Humor é Coisa Séria, que eu só escrevi a partir de um outro livro, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é o Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, né? Que eu organizei junto com o Daniel Cooperman, porque ele fez uma tese de doutorado sobre a questão do humor, citando esse trabalho, a piada e a sua relação com o inconsciente. Bom, como ele citou o trabalho e valorizou muito o trabalho, eu propus para ele um livro sobre humor e psicanálise, ele aceitou, nós passamos 3 anos quase que trabalhando, e em 2005 saiu. Quando saiu o Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, eu fiquei com vontade de fazer o meu livro sobre humor. E neste livro teve 2 amigos psicanalistas muito importantes que, de formas diferentes, me acompanharam. O primeiro foi o Renato Mezan, que fez as revisões do livro, ele tinha bastante aptidão para fazer isso, ele trabalha muito com pessoas que estão fazendo doutorado, e então ele foi importante. E o segundo que foi importante, o Edson Luiz André de Souza, gaúcho, mas com uma vida passando por Paris, o doutorado, pós-doutorado, e viaja muito e tal, mas ele de tempos em tempos perguntava: e o teu livro? Então eu dizia: olha, não sei se vai sair, eu estou trabalhando e tal, mas a participação dele, a presença dele foi bastante importante. Bom, o que acontece? Por que nós estamos aqui agora? Porque a editora ela está desenvolvendo bastante todo esse trabalho de e-book. Então hoje é possível comprar pela Amazon, né, esse livro. Então eu pensei, a ideia de eu estar aqui hoje não foi minha, né? Preciso dizer para vocês, ela foi uma ideia que nasce
lá na metade da Itália, não na Lombardia, na região mais afetada pelo vírus nesse momento, mas perto, a minha filha Marina mora quase que na beira do Lago Trasimeno, né, que é entre Roma e Firenze, na metade do caminho, mais ou menos, entre Toscana e a Úmbria. E então ela teve essa ideia e me acelerou e me agitou para eu estar aqui diante de vocês. Então a primeira pergunta é: mas tu vem falar de humor num momento que a gente, em geral, não está tão bem humorado, está recluso dentro de casa, está preocupado, entende, com tudo que está acontecendo no mundo, tempos sofridos, tempos sofridos. Então, como é que nós vamos poder ter bom humor? Então, essa questão que vocês poderiam formular para mim, depois nós vamos ter que entrar na questão sobre o que é humor, né? Mas essa é uma questão importante, né? Por que que nós estamos falando hoje sobre humor? Porque o humor, ele não é nem a visão trágica da condição humana, nem a visão cômica da condição humana. É uma terceira visão, uma forma que integra algo e algo da comédia, certo? Ele integra. É uma outra forma de ver o mundo. Vamos voltar para os gregos. Então, os gregos, do teatro grego, as famosas duas máscaras, né? Quer dizer, a máscara da tragédia, do choro, e a máscara da comédia, da alegria, certo? Então, sempre se disse durante muito tempo que as duas janelas para ver a realidade humana era a janela da tragédia e a janela da comédia. E surge, então, aos poucos, vai se desenvolvendo, mas já da antiguidade também, sem ter esse nome, o humor que integra as duas, entende? Não exclui nem a tristeza, nem a alegria. Do humor se diz várias coisas, que é um sorriso entre lágrimas, é uma vacina contra o desespero, entende? O famoso psiquiatra que tem um best-seller mundial Em Busca do Sentido, Viktor Frankl, ele esteve dentro do campo de concentração e ele definiu para ele o humor assim: o humor foi uma arma usada na luta contra o desespero. Então isso é uma coisa importante, o humor como uma arma usada na luta contra o desespero. E também se vai falar a seguir da relação do humor com o desamparo. A questão é a seguinte: o que tem que ver, por que eu, como psicanalista, fui me dedicar a estudar o humor? Bom, primeiro tem uma história minha que vem lá da infância com Chaplin, e depois eu encontrei raízes na piada e sua relação com o inconsciente, que eu já vou falar, e nesse texto do humor de 1927 do Freud. Freud conhecia muitas piadas, mas antes de ele escrever sobre as piadas, William Fliess, que era um médico que inicialmente foi muito amigo do Freud, não era psicanalista, né? Ele era médico e ele era mais otorrino e tal. Ele dizia que os sonhos que o Freud estava trabalhando e estava interpretando e tal tinham uma coisa muito engraçada, pareciam piadas, né? Assim. Então Freud começou a trabalhar essa ideia, né? Ele dizia que o gracioso não era porque que os sonhos, isso aí tinha que ver com o inconsciente chegando no consciente, que era uma coisa surpreendente, desconcertante, o avesso daquilo que a gente sabe. Freud começou a juntar piadas e juntou essas piadas e escreveu a piada sua relação com o inconsciente. Vejam só, a piada, naquela época, ela não era só importante para os judeus, ela é importante também para o romantismo alemão do início do século XIX, que passaram a valorizar o que os alemães chamam de Witzig, que em francês é mot d'esprit, a palavra espirituosa, e nós aqui no Brasil temos para a piada, tanto aquela piada que se faz como aquela piada que se conta. Bom, então, eu comecei a me interessar por isso,
E aí descobri um escritor italiano, que até vou mostrar para vocês, pelo meu carinho por ele, que é esse livro aqui, ó, Seis Propostas para o Novo Milênio, que é esse aqui, que ele escreveu isso na década de 80, e a primeira proposta dele é sobre a leveza. Ele diz que passa toda a vida tentando tirar o peso das palavras, a questão da leveza. E ele tem uma frase que me foi muito importante para me fortalecer nesse caminho de buscar a leveza. Ele diz assim: cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que a maneira de Perseu deveria voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou irracional. Quero dizer que preciso mudar do ponto de observação, que preciso considerar o mundo sobre uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonho. O que tem que ficar disso aí é que cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que a maneira de Perseu deveria voar para outro espaço. Então, essa é uma questão central. O que trabalha a psicanálise? Evidentemente, com questões pesadas. Nós trabalhamos com nós trabalhamos com as angústias, nós trabalhamos com o desamparo da condição humana. As pessoas, quando vão ao consultório, elas vão porque têm algum sofrimento. Senão, elas não vão. Alguma coisa, entende, dentro delas está pedindo, né, alguém para que escute e alguém para que possa dizer alguma coisa desse momento da vida que a pessoa está vivendo. E quando eu digo da psicanálise, não precisa ser só da psicanálise, da pessoa quando procura alguém, né, para ajudar em qualquer tipo de psicoterapia, ou quando procura um amigo, uma pessoa, né, que precisa falar de algo que está sofrendo. Quer dizer, esse sofrimento é que pede que alguém o escute. A forma que Freud vai desenvolver para escutar o outro é naquilo que Lacan vai definir como as formações do inconsciente. É através do sonho, então vem o famoso livro da interpretação dos sonhos, através dos atos falhos, onde a gente se engana, a gente está dizendo a verdade, que é o desejo inconsciente. Isso tem que ver com o humor expressando nossos desejos inconscientes, é daí que a gente ri. E as piadas. Por que as piadas? Porque as piadas expressam nossos desejos, tanto agressivos como eróticos. Uma história que está no livro do Fitz, que é esse de 1905, que Freud gostava muito, é sobre Heinrich Heine, um famoso poeta, jornalista, escritor alemão, muito crítico com a Alemanha, né? Tão crítico com a Alemanha no sentido daquela tradição prussiana. Ele falava, por exemplo, ele escrevia, por exemplo, né, sobre a questão de que os alemães poderiam queimar os livros, mesmo tendo Goethe, mesmo tendo todo o romantismo alemão, e mesmo tendo Beethoven, tem toda a cultura, havia uma tendência de violência prussiana dentro da tradição alemã. Então ele tinha uma história que era a seguinte, conto para vocês rapidamente. Ele disse que no final da vida, tudo que ele queria era muita paz. Ele precisava só de uma casa pequena, bem pequena, assim, de um quarto, com uma coisa bem simples, né? Uma peça só. E ele queria muita calma e muita paz, e ele pudesse olhar no horizonte, né? Árvores, várias árvores. E essas árvores iam dar para ele paz e alegria. Ele não queria briga, ele não queria guerra com ninguém, ele não queria inimigos. Mas ele gostaria de ver em cada árvore um inimigo dependurado, enforcado. Então, esse final violento, depois desse clima todo calmo e todo, ele expressa essa agressividade, porque ele teve realmente muitos inimigos, porque ele era muito crítico, ele teve que morar em Paris, ele se exilou em Paris, ele não pôde mais voltar para a Alemanha. E Freud adorava essa história, porque essa história permitia a expressão das nossas tendências agressivas.
Aliás, fazendo um parênteses mais rápido, o que o Brasil vem vivendo nos últimos 2 anos de ódio, de agressividade, de violência, quebra um pouco, né, com aquela imagem do Brasil, do carnaval, do futebol, da alegria, da felicidade. Os últimos 2 anos têm sido anos de bastante ódio, que expressa uma parte bastante complexa da condição humana. Voltando para o humor, vocês poderiam me perguntar, mas como é que a psicanálise define o humor? Em poucas palavras, é uma capacidade simbólica, e isso tem que esclarecer o que é essa capacidade simbólica, que permite gerar, produzir uma certa alegria, uma pequena alegria, uma certa satisfação, um gozo, aonde normalmente seria de intenso sofrimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estive vendo ontem, o humorista brasileiro Gregório do Vivier. Então, ele está falando sobre o vírus, toda essa situação, está falando que aqui no Brasil querem matar todos os velhos, a fobia velhos. Então, ele faz toda uma reflexão graciosa dessa tendência, e falando do vírus, ele está agora na casa, eu acho que da mãe dele, com a esposa, com filha, etc. e tal. E lá ele, sem claque, sem nada, sozinho, está fazendo o humor que ele pode fazer em tempos muito difíceis. Então, o humor não é algo para os tempos fáceis. E agora eu queria mostrar para vocês algo que durante todos os 7 anos que eu tive trabalhando nesse livro, estou mostrando aqui a capa para vocês, eu sempre tinha dúvida se o humor era um tema tão importante, porque que humor que poderia haver nos momentos de sofrimento e de dor, que é algo tão importante da condição humana. Então eu encontrei uma mulher numa tese de doutorado feita em Tel Aviv com sobreviventes dos campos de concentração e de extermínio, e perguntaram para ela sobre a questão do humor, que falavam dentro dos campos. E ela disse o seguinte: houve humor sobre nós mesmos, sobre aquilo que dizíamos como uma piada fora de toda a situação, para nos divertir, porque senão como se podia viver de outra maneira? Olha, se eu disser eu vou morrer, você vai morrer antes que você esteja morto. Você deve saber, houve muitas pessoas que morreram por causa dessa ideia antes de morrer, antes do seu tempo. E então essa mulher, ela destaca a importância que teve o humor. Ela diz assim, ó, numa outra: sem humor teríamos cometido suicídio. Buscamos permanecer humanos e nos divertir em situações difíceis. Quando fui entrevistado pelo grupo do Spielberg, me perguntaram sobre a razão de eu ter sobrevivido. Eles provavelmente esperavam que eu respondesse ter sido a sorte ou outras coisas. E eu disse que foram os risos e o humor. O que me ajudou foi não pensar em milagres, não tomar as coisas tão a sério, como se eu pensasse que esta era a proporção que devia dar, e foi essa atitude que me ajudou. Porque era absurdo todo esse período, era inconcebível o que faziam com as pessoas. Bom, vocês entendem que essa mulher, com essas palavras, elas me tocaram muito forte. E outra história, vou mostrar para vocês essa foto. Essa foto é uma foto impressionante, prestem bem atenção. Aqui, ó, é uma mesa que tem esses buracos, de cada lado deve ter 50 e 50 buracos, pelo menos. Entravam 100 prisioneiros, isso é uma foto
de Auschwitz, tá? Entravam sempre prisioneiros, 50 de cada lado, sentavam, para fazer 5 de suas necessidades fisiológicas. Então, então, os judeus transformaram que ali era rádio, porque era o momento onde eles se comunicavam. E alguém inventou que tinha um soldado, um nazista, de metralhadora, cuidando todos. Então, passaram a chamar esse homem, tá, de Dreck. Dreck, em Yiddish e alemão, acho que é a mesma coisa, é merda. Que aquele homem que estava ali cuidava da merda deles. Aí vocês vão dizer, bom, mas qual é a graça disso? Para eles era importante se sentirem superiores, mesmo estando fragilizados e derrotados, diante daquele homem que cuidava deles, cuidava para que eles fizessem, que evacuassem, tá entendendo? Bom, esses pequenos detalhes foram construindo dentro de mim essa emoção de que eu estava num caminho certo. Eu vou pedir que não liguem, porque eu não posso atender nesse momento. Bom, eu vou contar uma história para vocês de crianças, porque um dos temas que eu tive que estudar no humor foi esse humor, quando começa o humor. E o humor começa na infância. Então eu pedi para as pessoas que me contassem histórias e procurei histórias. Uma das histórias que eu vou contar 2 histórias curtas e depois uma terceira. 3 histórias bem rápidas, para mostrar como o humor nas crianças ele tem muita importância. E os pais têm que dar esse espaço também para as crianças poderem fazer esse jogo de humor, as brincadeiras. Então, eu vou começar pela história da Sara, que quando fez essa história ela tinha 2 anos e meio, hoje ela está fazendo 14 anos. Feliz aniversário, Sara. Ela está lá na Itália, ela está assistindo. Ela vai fazer 14 anos e ela já escutou essa história 10 vezes. Então, sempre tenho que dividir um pouco o que eu ganho com essa história, com o livro, com ela. E, então, ela estava subindo essa escada junto com a mãe dela e a mãe dela estava com 2 pacotes muito pesados do supermercado. E ela tinha que subir 2 andares. E na metade ela começou a pedir braços, e a mãe dela disse, não, estou com os 2 pacotes. E ela disse bruta, e bruta em italiano é uma palavra muito forte, que é feia em português, a tradução, né? Eu sempre pergunto, porque eu acho que bruta é bruta, mas não é. Bruta em italiano, outra língua, a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Bom, chegou lá em cima, a minha filha abriu a porta e disse para a filha dela, repete o que ela tinha dito na escada. Mas com o dedo em riste, olhando da altura dela para uma menina de 2 anos e meio. Quando ela disse repete, a Sara podia não repetir, envergonhada, inibida e com medo, com aquele dedo. Podia chorar, ou podia dizer o seguinte, o que ela disse, bela, ou seja, o oposto à feia, com uma letra B de bruta, ela disse bela, surpreendeu a mãe dela tirou o dedo de cima para baixo, riu, me contou a história, e essa história eu venho contando quando eu falo de humor infantil. A segunda história é da Carolina, que hoje tem 17, já vai fazer 18, e ela estava sentada numa cadeirinha, em torno de 3 anos. Quando eu cheguei em casa, eu tinha saído, a minha esposa me contou. A Carol estava jogando grãozinhos de arroz para neném, que era uma cachorrinha nossa. E a Sônia disse para ela, para de jogar arroz no chão, que vai sujar, vai juntar formiga. Aí a Carolina disse, foi só um pouquinho, eu já parei, não fica brava. Ela não disse com sentido de humor, mas se transformou, evidentemente, em algo que a minha esposa achou graça, e quando ela me contou, eu achei maravilhoso, felicitei a Carol e eu usei essa história. Então, as crianças, quando fazem humor, elas não pensam, eu estou fazendo humor,
É nós que achamos graça naquilo que elas fazem e, à medida que a gente conta, bom, valoriza a criança. A terceira história do humor infantil, e com isso eu vou parar, é do José, que hoje tem 4 anos e meio, ele tinha pouco mais de 2 anos, e também a minha esposa querendo convencê-lo de que um cobertor que ela comprou, muito parecido ao dele, no dia que ele esqueceu dele, ela queria convencer que era igual ao dele, a mesma cor, a mesma textura e tal. E convencia, e convencia, e convencia, e ele disse assim, não é o meu cobertor. E aí a minha esposa dizia assim, mas é igual. Eu disse, não é igual. Aí a minha esposa disse, mas é parecido. E ele disse, parecido não é igual. A partir dessa frase, parecido não é igual, nós repetimos 10, 20, 30 vezes essa história, porque a gente achou engraçado uma criança tão pequena poder fazer uma frase assim, parecido não é igual. O que é óbvio, né? Era para ele completamente diferente. Aquele cobertor dele era o objeto transicional, aquele objeto que fazia parte da vida dele, do cheiro da mãe dele, do cheiro dele, do cheiro da relação com a mãe, e o outro não significava absolutamente nada. Bom, falando, diriam os italianos, parlando, bom, se va lontano. Então, já passou meia hora, eu não sei muito bem agora como é que vão se fazer a questão das perguntas, mas é claro que eu posso continuar, porque eu tenho dificuldade, eu estou olhando para cá, né, para a câmera, estou aqui e tal, bom, de repente, eu estava pensando que as perguntas para mim seriam mais interessantes se eu pudesse receber essas perguntas através do Face mesmo, ou através do meu e-mail, né, que eu posso publicar no Face, então fica mais fácil para mim, né? Bom, eu pensei que ali tinham perguntas, mas também não posso, digamos assim, agora parar para ver as perguntas. Eu leio aqui do lado, eu estou aqui, a Sandra Maria Kuhn, a Simone, eu estou aqui escutando, tá aí o Edson, que boa tá a conversa. O Edson pode fazer uma pergunta, porque o Edson conhece muito bem esse livro. Ele escreveu sobre a questão do avesso, ele fez uma resenha crítica do livro, que hoje eu reli, está muito boa. O Edson tem escrito cada vez melhor no Face, para quem acompanha, e ele publicou na revista Percurso essa resenha. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, passou 6 anos já desse livro, e se vocês me perguntarem, bom, houve congressos, houve muita coisa nova que apareceu sobre humor nesses últimos 6 anos, eu diria ainda muito pouco, relativamente. Vocês sabem que levou muitas e muitas décadas para uma mulher ser presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Agora é uma mulher, mas é a primeira mulher. Antes era só homem, só homem, só homem, só homem. Psicanálise, terra dos machos. Como outras coisas, também terra dos machos. Agora tem uma mulher que é presidente. O humor, de 1927, que o Freud fez um texto sobre humor, que eu já vou contar um pouco sobre ele, até hoje, são passados, daqui a pouco, 100 anos. Em 2027, nós fazemos 100 anos. Se vocês me disserem assim, nesses 100 anos, os psicanalistas escreveram muito sobre humor, eu vou responder, os psicanalistas escreveram muito pouco. Muito pouco. E os congressos internacionais? Não conheço. Alguém vai me dizer, mas eu conheço. Tudo bem, eu vou ficar feliz. Muito feliz. Doutorados e mestrados sobre humor, poucos. Gostaria de conhecer quem está fazendo nesse momento. Pode entrar em contato, a mim me interessa. Que é importante. Aqui em Porto Alegre, eu estive numa instituição que me chamou para falar sobre humor, surpreendentemente, foi uma surpresa muito alegre, que eu fui à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu fui no Instituto Bion,
que teve uma jornada específica sobre humor, o Daniel Cooper e eu participamos, né? E outros participaram, vários trabalhos apresentados. Mas o que eu digo para vocês é que ainda é pouco. Uma das questões importantes que aparece no trabalho do Freud de 1927, e Freud, quero dizer uma coisa para vocês, ele tinha perdido um neto há uns 3, 4 anos atrás. O neto, aquele que está num livro do Mais Além do Princípio do Prazer, num jogo do Fordá, que futuramente acho que seria interessante a gente conversar. Porque nesse jogo, que é um jogo gracioso, interessante, aparece a questão da palavra, né? Substituindo a mãe, no lugar da mãe, e o jogo, e também aparece a graça, porque tanto a mãe como o Freud acharam graça e o próprio menino achava graça. Bom, Heineken. É um trabalho que todo psicanalista conhece, porque é um trabalho central no Mais Além do Princípio do Prazer. Então, nesse trabalho de 1927 que Freud fez, foi no 10º Congresso Internacional de Psicanálise, ele vai dizer que o humor é um dom precioso e raro. Essa frase também me foi importante. Essa valorização do humor que ele deu foi algo surpreendente para mim, porque não teve nada a ver com a minha formação, e não teve nada a ver com a ideia que eu tinha da psicanálise e com a importância que ele dá para o humor quando ele diz dom precioso e raro. Freud não era de grandes elogios, aí eu procurei que outros grandes elogios ele dava, entende? Então aí para o humor ele dá, mas ele dá porque também o humor judaico é um humor que houve um grande desenvolvimento e ele conhecia bastante, ele contava nas reuniões sociais, ele contava piadas, e 95% das piadas, da piada em sua relação com o inconsciente, que tem quase 100 piadas, são piadas judaicas. Aqui tem uma coisa interessante do Gaio Fontella, que diz assim, fundamental o humor. A piada como formação do inconsciente, ele usa a palavra tiste. Pode usar, mas eu prefiro a palavra piada. Porque witz também. Porque tiste se usa muito na Argentina. Mas aqui tu não diz eu vou contar um tiste. E acredito que também a piada endereçada ao outro potencializa a pulsão de vida tão importante para enfrentar, como citas, o desespero. E Viktor Frankl é uma bela referência. Essa história da piada é uma coisa muito interessante. Eu sempre digo para as pessoas que gostam de contar piada, não anunciem que é uma piada. Por quê? Porque isso, por incrível que pareça, é uma atitude que tem uma dimensão quase que autoritária. Sabe por quê? Porque se eu digo, eu vou contar uma piada agora, vocês estão esperando a piada e eu estou esperando que vocês riem no final da piada. Se ninguém ri, não é uma piada. Então, quem é que define o que é uma piada? Quem conta ou quem escuta? Em princípio, é quem conta. Quando alguém anuncia, tem uma piada para contar. Né? Agora estão surgindo muitas piadas do Bolsonaro. Isso é bom sinal. Porque estão começando a gozar a arrogância dele, a limitação intelectual dele. Isso é ótimo para o país, é ótimo para ventilar e para diminuir esse autoritarismo. O humor, todos os autoritários odeiam o humor. Todos. Podem ter certeza que Stalin odiava os humoristas que faziam piada sobre ele. Hitler odiava os humoristas, caçava e matava, entende? Charlie Hebdo foi atacado pelo terrorismo islâmico e houve morte de vários humoristas, e Charlie Hebdo continua, porque o fanatismo não suporta o humor. Fanatismo judaico, islâmico, fanatismo católico, qualquer fanatismo. Não suporta. Porque o humor é irreverente, o humor brinca, o humor é rebelde. Essa é uma característica chave do humor. A rebeldia. Vocês sabem que uma das dimensões que me empolga, que me emociona, por que a rebeldia é importante? Porque os dicionários dizem que rebelde é aquele que é contra. Isso é uma coisa negativa de pensar a rebeldia. A rebeldia pensa diferente
da maioria. Aí dizem que é rebelde, entende? Quando na verdade não é que ele seja rebelde, ele só pensa diferente da maioria, entende? Essa é a questão. Então, essa rebeldia me parece muito interessante. Eu acho que essa rebeldia do humor, de crítica, de reverência, é uma história rápida. Otto Maria Carpo, famoso, já morreu, mas famoso ensaísta, crítico, um intelectual que escreveu História da Literatura Ocidental, História da Música Ocidental, bom, dessas figuras que o Brasil, culto, até hoje estuda, lê e reverencia. Ele vai a Praga para estudar Kafka, quando, em torno de 10 anos da morte do Kafka, ele vai lá para conhecer Praga. E lá ele olha uma história que ele depois comenta, que é uma história que, num livro que eu organizei, escrevi uma parte sobre a identidade judaica, a paixão de ser. Ele diz o seguinte: dois judeus conversando, já estava, né, na época do nazismo, na Europa, e um diz para o outro: pá, eu não aguento mais. O antissemitismo está crescendo de uma forma violenta. Então o outro judeu diz assim: ah, mas tu não esquece que nós somos do povo eleito. Aí o primeiro diz: pô, mas já não está na hora do Todo-Poderoso escolher outro povo, né? Porque já estava sentindo, né, a violência que estava vindo. Bom, estou falando do humor judaico, mas a gente pode falar do humor argentino, do Quino, do Calói, do Fontana Rosa. O que o Fontana Rosa, por exemplo, diz? Por que as pessoas gostam do humorista? Porque ele, o humorista, nos faz sorrir, ele nos alivia a vida. Agora o Luiz Augusto Roncato escreveu: o que seria só mais um domingo de quarentena? O que seria só mais um domingo de quarentena virar essa alegria e ouvir o Abrão? Pô, o Roncato eu não vejo há muito tempo, né, Roncato? E vai aqui meu abraço. Tem muita gente aqui escrevendo. Faça humor, não faça guerra. Aquele famoso programa humorístico da década de 70, do Jô Soares, né? Que partiu do faça a paz, não faça a guerra, né? Ou a questão né? Faça amor, não faça guerra, né? Faça amor, não faça guerra. A guerra, isso é uma coisa fundamental. A guerra, ela é contra o humor. Né? Então, quando o Brasil começou, vocês veem o seguinte agora, né? Ou seja, o governo dividido, né? Quanto a guerra contra o coronavírus. Agora, então, a guerra, ela é uma coisa de violência, um choque, né, fanático. Ditadura militar argentina, ditadura militar brasileira, né, a guerra interna, né, pá, 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 pá. Então, o humor, ele tem justamente que ver com brincar, rir, se divertir em relação ao fanatismo. Então, o humor, nesse sentido, ele cria uma sensação, uma força. Uma das definições que ele tem é uma vacina contra o desespero. Por exemplo, agora o mundo procura uma vacina contra o coronavírus, e vai vir, não tenham dúvida. Os nossos cientistas, quando eu digo nós, seres humanos, Estados Unidos, Alemanha, aqui no Brasil, bom, está todo mundo procurando, está todo mundo buscando. A importância da ciência, evidentemente, né, dessa criatividade toda, né? Mas do ponto de vista psíquico, cada um na sua casa. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo, Roncato, que o CEP fez uma atividade que tinham 150 pessoas conectadas, como nós agora estamos conectados. Diz aqui uma amiga, pessoalmente, tá, como está público, eu vou falar. Sônia Moreira Lobato, não conheço pessoalmente, mas pessoalmente, até quase 40 anos, fui mal-humorada, como se acordasse muito cedo. Fiz uma terapia corporal interessante, e ela
ela conseguiu uma mudança importante na vida dela. Bom, o que a Susana está contando para nós é algo da mais alta importância. Que vocês poderiam me perguntar, mas afinal de contas, é possível melhorar o humor? É. Se vocês me perguntam se foi fácil chegar a essa conclusão, não foi fácil. Por quê? Porque eu conhecia gente mal-humorada que não se transformava em bem-humorada. Mas aos poucos eu fui vendo que tinha gente que tinha dificuldade com o humor e foram aprendendo a ser um pouco mais bem-humorada. Então, dá para melhorar o humor. A Sônia está contando a experiência, tá? A Beatriz Regina Neves já diz assim, esse é o humor é coisa séria. E o outro que eu mostrei seria trágico se não fosse cômico. E aí eu vou mostrar para vocês um outro, que este livro, que não tem traduzido em português, ele foi chave para mim escrever o meu livro, Psicologia do Humor, do Roy Martin. Bom, tem outras coisas aqui para mostrar para vocês, mas eu fui olhar e nós já temos praticamente 50 minutos conversando. Eu pensei assim, a Suzana Lúcia aqui, delícia de assunto, obrigado. Bom, sim, o Edson respondeu já para Beatriz Regina Neves que seria trágico se não fosse cômico. Bom, esse livro, Seria Trágico se não fosse cômico, participaram muita gente legal, como o próprio Edson que está aqui, o Joel Birman, o Renato Mezan, Maria Rita Kell. Aliás, foi da Maria Rita Kell que veio a sugestão do título. Tá? Bom, o que eu vou dizer para vocês sobre os caminhos do humor? Se trabalha humor na educação, para os professores, porque o humor abre portas, corações e mentes. Tá? O humor é necessário no erotismo. Né? Uma vez eu estava falando sobre humor lá no Instituto Bio, uma psicanalista muito inteligente disse assim, bom, um casal muito pesado na cama afunda a cama. Então, o erotismo precisa desse clima descontraído, né, de brinquedo, entende? De brincar, para poder, né, ou seja, criar uma situação também erótica. Né? Então, o humor ele é muito importante na educação, porque os professores mais graciosos, a gente se lembra se eles eram graciosos e ensinavam, não é só ser gracioso. Né? O professor Baratojo, de matemática, ou a professora Célia, mesmo não sendo assim, super e tal, era sempre simpática, sempre alegre, né? A mãe da querida amiga Virgínia, a nora do querido amigo Moisés Mendes, saudações aí para vocês. Bom, então, professores que, além de ensinar, nos transmitiam alegria. Isso me parece algo muito importante. Uma das coisas que eu conto no livro é que, na minha primeira análise, feita em Buenos Aires, a minha analista era muito séria, mas séria de verdade. Depois eu vou contar para vocês, eu espero, domingo que vem a gente se encontrar, para eu contar a história, que é o dia que eu conquistei a minha analista, e eu conquistei através de uma história que eu contei para ela, e a forma como ela interpretou, e a interação que se deu. E o segundo analista foi o Ciro Martins. Aí já ele, mesmo sendo de formação mais kleiniana e tal, já era um homem que tinha uma certa idade, mais descontraído, mais solto, e ele era uma pessoa assim, né? Então, também tem histórias que eu queria... Agora surgiu um comentário que o Humor é Coisa Séria apresenta passo a passo uma espécie de anatomia do humor, desdobrando inúmeras interfaces, algumas delas surpreendentes, humor infantil, humor no holocausto. Bom, isso quem escreveu é nessa resenha, que até algum dia a gente poderia publicar, hein, Edson? E o Edson faz uma definição sobre esse livro
Humor é Coisa Séria, da editora Arquipélago, que está em e-book. Nós estamos aí ajudando e trabalhando também pela editora Arquipélago, que como uma das editoras, ela precisa se manter viva. Então, o e-book precisa ser vendido. Então, vejam só, o Edson diz na resenha, e o Renato Mezan também diz isso na resenha, então começa a acreditar que os dois dizem isso, que no livro eu apareço como um bom contador de histórias. E isso é verdade, no seguinte sentido: eu gosto de contar histórias e gosto mais de escutar histórias. Aliás, eu só posso contar porque escuto. Desde criança adorei escutar histórias. Hoje, o que eu faço na vida é escutar histórias. Aí vocês, bom, mas nem todas as histórias são engraçadas. Não, a maioria não são engraçadas, mas são histórias. E eu penso que essas histórias de cada ser humano constituem aquilo que nós podemos definir como a odisseia de cada ser humano. Cada ser humano tem a sua própria odisseia. A odisseia não é só a odisseia que teve o Odisseu, que depois é o personagem, né, que em Roma se chamava de Ulisses, né? Mas a Odisseia vem da palavra Odisseu. Então, o nome dele era Odisseu. Cada ser humano tem suas odisseias. E são as suas histórias. Dentro das histórias que a gente tem, histórias tristes, histórias alegres, mas também poder ter um olhar sobre o passado que ele não seja tão pesado. O que eu queria dizer, em última análise, para vocês, se você, bom, mas qual é a síntese que tu pode nos fazer? Bom, não tem síntese, tem sempre questões e outras perguntas e outros questionamentos. Mas a questão básica é a seguinte: a nossa vida, ainda mais agora, em tempo de coronavírus, ela não é uma vida fácil, ela não é uma vida leve. A vida dos pobres sempre é mais difícil, em momentos como esse, mais difícil ainda. Muito mais pesada. É a sobrevivência de não ter o que comer, a sobrevivência de, como dizem, não ter água para lavar as mãos. Quer dizer, quando a gente, deixa eu fazer um parênteses, se fala em justiça social, dizem que a gente é comunista, mas pelo amor de Deus, justiça social vem lá da Bíblia, dos profetas, vem de Cristo, vem de Buda, vem da religião. Agora não pode usar a expressão justiça social porque é coisa de comunista, pelo amor de Deus. Justiça social teria que ser de toda a humanidade. Então nós também teríamos que ter essa capacidade de humor. Por quê? Porque quando eu falo em justiça social, eu também estou falando em rebeldia. E quando eu falo em humor, eu também estou falando em rebeldia. Nós temos uma capacidade de rebeldia. Freud não foi um rebelde do ponto de vista político, mas o Freud, quando foi preso pela Gestapo, mas para dar um depoimento, depois soltaram ele no mesmo dia, e pediram para ele assinar que ele foi bem tratado, ele não só assinou, como escreveu embaixo: eu recomendo a Gestapo para todos. Uma frase de uma ironia fina, de um humor. Imagina ele recomendar a Gestapo para todos, porque nós aqui, bom, nós recomendamos o SNI, o velho SNI que dava tanto medo, para todos, ou recomendamos a tortura para todos. Está entendendo? Ou seja, o Freud, ele fez, né? Aqui tem uma coisa interessante que passou muito rápido aqui do lado. A verdade dói. Cristina Casagrande. A verdade dói. Às vezes dói como um soco. Com humor, a verdade dói menos, pelo menos para quem diz a verdade. Essa é uma pergunta legal. O humor, ele tem o sentido, como nos trouxe a Lenisa Menda, num livro sobre o humor israelense, que eu tive o prazer de escrever, As Orelhas, que um escritor israeli disse que o humor é como aquela toalha que se usa para pegar uma panela quente. Se a gente pega a panela quente direto, vai se queimar. Quem é que já não se queimou, eventualmente, sem querer, numa panela? A panela tem justamente o sentido de diminuir esse calor e para não nos queimar tanto. Então, essa é a função do humor. Então, o humor, quando faz sobre alguém, dói, mas dói menos do que uma coisa mais agressiva, mais estúpida, mais grosseira.
entende? Então, essa é a função do humor. Não é de maltratar o outro. E o humor também sempre envolve nós mesmos. Essa é a grande diferença, essa ironia mais grosseira que ataca o outro. Entende? Aqui entre nós, por mais erros que a Dilma foi feito, a quantidade de ironia que pesou sobre ela foi muito violenta. Foi muito mais violenta, por exemplo, que sobre o Temer. E aí tem que ver a questão dela ser mulher. É a primeira presidenta do Brasil, entende? Então o Temer, que cometeu muito mais erros, obviamente, do que a Dilma, e ela foi absolutamente ironizada como burra, como estúpida, etc, etc. Então, aí não é humor. Entende? Então, a ironia fina é outra coisa, aí já está dentro do humor. O humor, ele tem essa... Muitas vezes perguntaram para o Milor Fernandes se o humor era sério. Cansaram de perguntar. O que o Milor Fernandes definiu sobre o humor? Que depois que se passa o sério, se chega à quinta essência da seriedade. Então, claro que o Milor Fernandes valorizava muito o humor, mas o humor é uma forma de ver o mundo. Só aí eu poderia começar agora, que já estou há quase uma hora falando, tentar mostrar para vocês como ver o mundo pela ótica do humor. Vamos dizer o seguinte, vocês se perguntaram o seguinte, se as pessoas começassem a ver o mundo pela ótica do humor, e se você me perguntasse, a psicanálise terminaria imediatamente, só para brincar. Né? Porque, bom, aí nós teríamos um mundo maravilhoso, um mundo de uma utopia que a gente gostaria de chegar perto. Né? Quer dizer, então, a gente aqui também fala, o Mauro gosta, a heresia do humor, né? Porque o humor, vejam só, o humor, a Roseli Capistani, amiga, querida, todos os autoritarismos odeiam humor por causa disso, né? Ou seja, porque nós que amamos o humor e que amamos os humoristas, nós somos irreverentes, até com o sagrado, com todo o respeito, mas temos que ter essa capacidade de reverência. Eu vi muito humorista atacando a turma do Charlie Hebdo porque provocou o islamismo. Como provocou? Eles estavam dentro da lei, eles tinham que brincar com Maomé, como tem que brincar com a figura do Cristo, né? Como tem que brincar com a figura de Moisés, como tem que brincar com os patriarcas, entende? Isso não é uma falta de respeito no meu ponto de vista. Como tem que gozar os psicanalistas, e tem ótimas histórias sobre psicanalistas, sobre a psicanálise. Quino, por exemplo, na Argentina, fez histórias maravilhosas. O analista de Bagé, do nosso querido Luiz Fernando Veríssimo. Tem o Breno Serafini, que está aqui, ó. O Breno Serafini está aqui, ele escreveu já 2 livros. Um livro sobre o Milor Fernandes, ele fez mestrado, doutorado, um livro sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Entende? E não sei se não vai sair outro livro. Sobre um grande humorista brasileiro, eu não tenho conversado com o Breno ultimamente, mas só para vocês terem uma ideia. E eu tive a felicidade de fazer o prefácio do livro do Breno, excelente, e no dia do lançamento do livro do Breno sobre Luiz Fernando Veríssimo, no meio da conversa toda, quem é que aparece? Luiz Fernando Veríssimo e a Lúcia. Foi uma emoção. E aí o coordenador da mesa queria que o Luiz Fernando falasse, eu disse, pelo amor de Deus, ele escreve tanto, tão maravilhosamente bem, e ele não queria falar e não falou. Agora tem outra aqui. E o que pensar daquela cena ridícula do Bolsonaro com aquele comediante em Brasília? Ali não havia humor. Como pensar essa cena, Brão? Ótimo. O que fez o Bolsonaro? Ele põe um tipo de braço, um tipo de ator, para atacar os jornalistas, para agredir os jornalistas. Tá entendendo? E ele ria. Tá entendendo? Bom, vejam só, com todo o respeito, com todo... Né, a gente tem que respeitar todo mundo. Não tem por que não respeitar. Mas que falta de humor que tem esse presidente, brabo, comunista X, brabo com isso, brabo aquilo, comunista Sol, brabo. Ele só não está brabo
com os ministros que não têm poder, que não têm valor nenhum, que ninguém sabe. Aqui o Renato Trachtenberg fala, né, da Pierre Oreiller, que seria todo um capítulo, hein, Renato? Mas o Renato me faz lembrar uma coisa. Um psicanalista, depois do Freud, abre um caminho. Bom, Lacan, por meu gosto, foi fundamental para trazer piada e para trazer interpretação. Quando eu falei, quem é que define o que é uma piada? Eu disse, é quem escuta. Quem é que define o que é uma interpretação? É quem escuta também, não é o psicanalista. O psicanalista pensa que está fazendo uma interpretação, ou não acontecer nada, de repente diz uma palavra, e aquilo abre questões e toca, enfim, tem um efeito surpreendente, porque tocou em alguma coisa do inconsciente. Bom, então, o Winnicott, por exemplo, Lacan, então, traz a questão das formações do inconsciente, e o Winnicott traz muito a questão do jogo, e ele só fala do humor de passagem, dizendo que aquilo que é para o jogo para as crianças, para o adulto seria a questão do humor, mas não desenvolve, mesmo sendo com toda a tradição do humor inglês. Eu queria dizer o seguinte para vocês, o humor é um jogo no qual a gente trabalha com o quê? Com os paradoxos, com as contradições. Eu vou dar 2 exemplos rápidos para vocês. Analista de Bagé são 2 palavras que se juntam, uma analista, tem alguma coisa mais, né, analista, psicanálise, um mundo mais de uma certa fineza. E de Bagé um mundo mais de uma certa grossura. Quando definiu a analista de Bagé e o jeito que ele tratava, né, produziu uma graça que foi o grande personagem que o Luciano Veríssimo criou, outros maravilhosos, veniam de Taubaté, etc, etc. Então, outra, amigo da onça. Amigo da onça, que os mais jovens não sabem quem foi um personagem criado pelo Péricles, entende? Mas aí tem uma peculiaridade que eu queria contar para vocês, para ver como o humor também se liga com a morte e com a tristeza que até agora eu não falei. E esse seria todo um tema. O humor e a sua relação com o sofrimento, a dor e a morte. Aqui diz a Valesca, bom, a psicanálise nunca foi tão necessária como atualmente e o humor da mesma forma. Bom, eu sou suspeito, né, Valesca? Sou psicanalista, gosto do humor. Eu acho que a psicanálise ela está cumprindo uma função cada vez mais, que me parece muito importante, que é a participação nos meios de comunicação, participação no Facebook, participação nas redes. E agora todo o atendimento se faz por WhatsApp, que é toda uma outra questão. Aqui tem uma pergunta: pessoa pobre tem humor? E por que não? E pessoa rica tem humor? Veja só, pessoa rica tem humor, os milionários, qual é o humor que tem os milionários? Eu vou te dizer que eu aprendi mais eu aprendi muito na vida com os pobres. Sabe do que mais os milionários falam? É de dinheiro, é das compras, é das exibições. Entende? É uma questão interessante, né? A pergunta que ela fez. Eu encontrei muitas pessoas pobres bem-humoradas, mas muitas mesmo, né? Que tinham graça. Eu vou contar uma, que é a nossa amiga, ela não está aqui, que tem vários colegas aqui que conhecem ela, que é a Olga. A Olga é uma figura querida, maravilhosa. Um dia ela passou aqui pela nossa casa e que tinha um amarelo parecido com o manto de Oxum, e ela disse, essa casa está vestida com o manto de Oxum. Pô, foi uma alegria, eu nem sabia, né? Quando escolhi esse amarelo, junto com a Sônia e eu escolhemos, a minha esposa, né? E a Olga é bastante bem-humorada, volta e meia telefona aqui para casa, entende? Tem muitas pessoas pobres bem-humoradas. E até eu te diria, eu só não vi gente bem-humorada, como disse a Roseli Capistani, né? Aqui o Edson está colocando no Face dele, segue o link para quem não assistiu,
algo que temos que pensar, 3 pontinhos, ridicularizar o outro é violento, não é humor. Perfeito. Atacar, ridicularizar o outro, desvalorizar o outro, entende? Tentar esmagar o outro, isso é agressividade. E uma agressividade que pode chegar até a crueldade. Cristiane Ramos Rich. Humor poderia ser pensado como potência criativa na vida? Ótimo. Essa história da potência é muito legal. Nós precisamos manter nesse momento a nossa potência. E agora a gente está usando isso aqui para, nos fortalecer entre todos. Nós dependemos mais uns dos outros que o nosso vã narcisismo pode admitir, eu posso imaginar. Nós temos que ter essa satisfação de sermos fidos no nosso narcisismo, que os nossos ferimentos, que essas cicatrizes sejam nossas medalhas e não as nossas vergonhas. Os narcisistas são pobres de espírito, não têm sentido de humor. Os narcisistas são arrogantes. Tudo que nós precisamos ser na vida é humildes, até diante de um vírus. E principalmente nesse momento diante de um vírus. Então essa questão da potência criativa me parece muito importante. Aliás, uma vez, essa questão da potência criativa pode-se colocar a questão do humor como se faz na definição da criatividade. O que é criar? O que é criar hoje, nesse momento, cada um dentro da sua casa? Criar é não se adaptar à vida como ela é. A definição não é minha, foi do Ali Salomão, ensinada pelo amigo Edson. O Edson pode cobrar se a gente estivesse cobrando, mas tu me citou várias vezes, mas bom, disse para ele, vamos fazer algo sobre arte e psicanálise, depois convidamos Júlio Conte, e nós 3 fizemos um trabalho, já faz, sei lá, 10 anos atrás, sobre para não se adaptar à vida como ela é. Esse era o título do nosso trabalho. Porque é justamente isso, né? Nós temos que criar dentro da casa. Como é que nós vamos inventar os trabalhos? Quem inventou isso aqui, né? Eu já disse, não fui eu, foi alguém que me falou, me impressionou para me colocar aqui. Eu que não sou um conferencista, posso conversar. Eu vou lendo aqui do lado. Abrão, Renata Rubim, Abrão, humor é diferente do senso de humor, não é mesmo? Tem quem acha que bom humor é senso de humor. Eu vejo como 2 coisas diferentes. Olha, toda pessoa que tem senso de humor é bem-humorada. O senso de humor, eu tenho sentido do humor. Então, é o oposto do mau humor, entendeu? Então, nesse sentido, eu penso que ter senso de humor já é ter bom humor. E quem não tem senso de humor. Então, nós podemos, um dia, discutir a questão do sentido do humor, do bom humor, que eu penso, né? Mas, se tu queres me escrever aqui mesmo, ou depois me escrever, por que tu pensa que bom humor e sentido de humor são coisas diferentes, a gente pode seguir estudando e aprendendo. Um ator, Milton de Souza, um ator presente chamando a atenção para a palhaçaria como aqui out, não sei, conhecimento, o Milton de Souza está aí. Bom, deixa eu dizer uma coisa, eu adoro palhaços, adoro palhaços, palhaços são pessoas incríveis. Bom, o Chaplin tinha algo de palhaço, de clown o tempo todo, e o palhaço que é ladrão de mulher, a velha Quinha, né? É muito, 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 né? O Breno volta, o humor em tempos de cólera, né? Como alguém rir se não tem nem água para tomar. Isso é verdade. Se alguém não tem água para tomar, não pode rir. Por exemplo, eu vou ter que tomar água.
Tem certos momentos de dor, sofrimento que não dá para rir. E a gente perde o humor. Vamos dizer, na morte de alguém que a gente ama muito, a gente vai chorar. Vai ser muito difícil até recuperar o sentido de humor. A gente ali está numa dor. É o seguinte, vamos ver o seguinte, uma dor psíquica, uma dor física. Uma grande dor de dente não dá para achar graça. Dá para achar graça depois que passou a dor de dente, mas durante a dor de dente, a alma fica dentro do dente. Essa não é um exemplo meu, é um exemplo comum que se usa. A alma está dentro do dente. Frente a uma perda, um grande sofrimento, a alma fica, né? A sombra do objeto cai sobre eu, quer dizer, aquela sombra pesada nos aplasta. A gente vai levar um tempo para poder transformar aquela pessoa que era visível num amor invisível, que é toda uma outra questão. Bom, gente querida, nós estamos a 1h15. Alegria, prova dos 9. Oswald de Andrade, grande craque. O Breno, né, Bernardo? O Breno Camargo Serafini nos ajudando muito aqui. Alegria, prova dos 9. Vamos terminar com um poeta. E eu tô, se vocês quiserem, para os que quiserem seguir, tá? E aí nós vamos tomar 2 pontos para a semana que vem, domingo às 4h. Um é o desamparo, que poderia estar na origem da angústia e na origem do que nós estamos vivendo hoje e de outras coisas mais, o desamparo. Então, é humor e desamparo. A segunda questão é como exemplo da transformação de mau humor em algum humor. Então, eu me comprometo a estar com vocês domingo, quem quiser, tudo é aqui na boa, às 4h. Tá? E a Marilda, coisa boa, olha, a Cristina, da Ariano Kern, diz, sempre aprendemos muito contigo. Cristina, existe uma coisa que eu ia dizer. Assim como vocês aprendem, eu aprendo. Estou aprendendo aqui, hoje é a primeira vez. Eu concluí nem uma história engraçada, mas com uma frase que eu adoro muito. Que eu adoro muito, que é do Pablo Neruda. Numa ode elemental, ele diz, porque aprendi luchando, que é mi deber terrestre propagar a alegria. Desculpe a pronúncia, mas vejam, ele aprendeu lutando, não foi fácil, que era propagar a alegria. Eu também sinto isso há muitos anos, que é um dos meus deveres. Né? E vou contar uma última história francesa, que eu adoro, que é o seguinte, eu vou contar em português, porque o meu francês vão me matar, que é a seguinte, diz muito que o amor é uma loteria, certo? Diz em vários lugares do mundo, e na França se diz a seguinte frase, o amor é uma loteria, 3 pontinhos. Não, a loteria se pode ganhar. Por que isso tem a sua graça? Porque o amor é complexo, o amor é difícil, o amor não é fácil, a conquista do amor. Assim como o humor, vocês vendo quantas coisas que nós temos para falar sobre o humor. Eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui, prometo. Tá? Eu vou fazer uma síntese, vou reunir todas as perguntas e eu prometo, domingo que vem está aqui às 4h, e sexta-feira o meu artigo no Facebook também vai ser sobre o humor, em alguns aspectos que hoje eu não toquei. Um grande abraço para vocês, assim, todos vocês, carinho, recebo o carinho de vocês aqui do lado o tempo todo, a Beatriz Regina Neves e tal, e aqui tem o humor, o Luiz Felipe Eloy. O humor é o reconhecimento que o absurdo da vida... Onde é que está? Tem a Carmela Slavuz, que minha filha querida falou, agora tá. O absurdo ali já passou. Tá. Eu vou voltar.
A Marta Magadã, querida amiga, obrigada. Amanda Casagrande, obrigada, Abrão. A ironia fere. Ó, a Gisele Pereira, a ironia fere o humor pura. Uau! Uma das minhas frases preferidas no humor é coisa séria. Eu acho que eu estou muito emocionado quando eu falei, né? Mas cura no sentido do queijo também, né? De quando ele está no ponto e tal, né? Porque a cura é toda uma outra grande questão para nós conversar. Eu espero estar com vocês daqui uma semana. Tchau. Eu nem sei como é que fecha isso aqui, mas eu acho que é aqui, né?